E aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de derby, então cá estamos aqui para fazer o vídeo pré-jogo. Hoje é um daqueles jogos que é o motivo da gente ter esse canal, um dos motivos, né? A gente gosta eu e o Ronaldo, de dar nossas opiniões, de falar sobre os nossos times, mas ele não se chama derby à toa. O clássico paulista, o clássico que para a Grande São Paulo, não importa o campeonato que a gente esteja ou não importa a forma que os times estejam, né? O clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta, e a gente sabe da importância que tem esse derby paulista para todos os times. Ele é um jogo que não tem como você ficar indiferente, né? Você mexe com a emoção. Você que gosta de futebol, você que gosta dos dois times, você acaba ficando mexido o dia inteiro, né, ou a semana do clássico, porque a gente sabe que ele é meio que divisor de águas, quase sempre, né, não é uma regra, mas a gente já tem esse costume de enxergar isso. Não importa se seu time tá bem ou se seu time tá mal, você sabe que dali para frente tudo pode mudar. Uma vitória ou uma derrota no clássico pode indicar um caminho que seu time vai traçar no resto do campeonato ou no resto da temporada, né? O que é bem preocupante. Não tem como você ficar indiferente, como eu estava dizendo, você acaba ficando ansioso, tenso, um pouco nervoso. Se seu time vem mal, você fica com essa ansiedade esperando que você finalmente consiga ganhar do seu rival. E isso, como eu disse, mude o rumo do time até na temporada, e se o seu time vem bem, você não quer perder esse embalo, você não quer perder esse momento bom do seu time, você sabe que um clássico pode acabar virando a chavinha, né? E é isso que a gente não espera que aconteça com o Corinthians, né? Nesse exato momento, o Corinthians vem bem. O Corinthians, depois da pausa da Copa América, tem feito os jogos cada vez um pouco melhores e não são apresentações primorosas, mas a gente já vê um conceito de time, a gente já vê algumas peças funcionando melhor, alguns jogadores funcionando melhor. O time dito reserva, ou a maioria dos jogadores de reserva começam a ter um desempenho que credencia eles a disputar uma vaga, né? A gente teve esse último jogo contra o Montevidéu, o Corinthians com muitos jogadores dessa função, assim, né? Ditos reservas, vamos dizer assim, e que desempenharam um bom papel, né? E como destaque a gente pode colocar os dois Mateus, o Vital e o Jesus. O Júnior Urso, como a gente já vinha falando, ele vem caindo um pouco de rendimento. O Jesus, Matheus Jesus, ele teve um jogo muito bom contra o Montevidéu, quase que fez um golaço, aquela bola que bateu na trave foi um pecado. Eu acho que ele não vai ir com o Jesus hoje de titular, porque ele precisa de um pouco mais de tempo, de mais adaptação. O Júnior Urso parece que está mais preparado para aguentar essa pressão, que é um clássico, né? E o Vital não é de hoje. O Vital, desde o Paulista do ano passado, que é ele que faz a jogada, na final do Paulista do ano passado, que ele faz a jogada logo no primeiro minuto para o Corinthians fazer o gol, que ele já vem demonstrando que é um bom jogador, é um grande jogador. O Matheus Vital, ele foi um bom negócio para o Corinthians, que ele veio quase de graça do Vasco e ele tem muito a evoluir. Às vezes a gente cobra muito de jogador novo, porque tem uns que com 18, 19 anos já estão indo para a Europa e tudo mais, mas na casa dos 20 anos ainda é um garoto, ele ainda tem a evoluir. Ele pode não ser pode não concorrer ao prêmio de melhor do mundo, mas ele pode ser um grande jogador, tanto para o seu clube quanto futuramente para clubes da Europa e tudo mais. Então o Matheus Vital, ele tem isso, ele tem a evoluir. E ele é um grande jogador que a gente tem que lapidar sim, apesar de já estar na casa dos 21 anos, né, alguma coisa assim. O Pedrinho também já está nessa fase, né? A gente não pode cobrar uma maturidade, uma coisa assim, ele já tem que explodir agora, porque se não explodir, não, vira um jogador medíocre. Nada, eles tendem a crescer. E, falando de Pedrinho, eu acho que a vitória do Corinthians hoje, ela passa por alguns fatores que eu vou falar depois, mas falando em jogador específico, a gente tem dois, que é o Fagner, que sempre vive uma grande fase, né? As jogadas sempre acabam começando por ele, e o Pedrinho, que nos últimos jogos tem jogando muito. No vídeo do pré-jogo contra o Montevidéu, eu não falei do Pedrinho, porque o Pedrinho não iria jogar, mas ele vem de duas partidas maravilhosas, né? Fazendo aquilo que a gente espera do Pedrinho, que é sendo protagonista. Ele proporcionava lances plásticos, lances
bonitos, às vezes clareava uma jogada ou outra, mas ele não conseguia ser tão incisivo. E agora ele está sendo. Ele dribla indo para frente, ele dribla abrindo jogada, ele dá passe, ele corta para o meio e bate, ele vai para a ponta, ele ganha na velocidade, ele está aumentando o repertório dele, que junto com aquela habilidade que ele sempre teve, ele está se formando um belíssimo jogador e atuando pela ponta. É isso que a torcida às vezes tinha dificuldade de entender, né? O Carille usava ele pela ponta, a torcida queria que ele fosse um meia, e ele parece que não tem uma estrutura física para ser muito aquele meia, aquele camisa 10. O Vital já tem um pouco mais essa característica, né? De conseguir carregar a bola no meio, de conseguir usar o corpo para girar e tudo mais. O Pedrinho usa mais a habilidade, ele precisa driblar, e ali no canto ele se encontra bem nisso. Ele consegue driblar. O que não impede ele de driblar para o meio para bater, o não impede ele de vir para o meio e fazer uma jogada pelo meio. É isso que a torcida tem que entender, né? Ele tem uma facilidade para estar ali, mas ele pode flutuar no campo inteiro, inclusive inverter de lado de vez em quando, como o Carille às vezes faz, e isso é importante até para você. Quando você deixa muito preso um jogador numa posição, o outro time começa a marcar melhor, né? Se a gente passa por esse jogador, eu acho que o ponto principal para o Corinthians sair com uma vitória hoje é o emocional. Eu acredito que o Corinthians vem ganhando a maioria dos clássicos que joga contra o Palmeiras, a maioria de todos os clássicos, desde que o Carille assumiu o Corinthians, por causa do emocional. O Corinthians entende bem o que é um clássico, entende bem o que precisa jogar, consegue ter, até certo ponto, uma tranquilidade. Essa tranquilidade não se traduz em, vamos dizer assim, passividade, né? Aquela coisa meio no jogo, não. É tranquilo, só que intenso. Você manter a tranquilidade para não cair em provocações, para não se preocupar em ficar só reclamando, não criar um estresse desnecessário no meio da partida. E com isso, você tem a tranquilidade para fazer as jogadas. A jogada sai, você consegue ser incisivo, você consegue ser agressivo até no ataque adversário quando você está tranquilo. E é isso o grande trunfo do Corinthians. Se a gente tem esse lado emocional mais tranquilo, o Palmeiras não tem. O Palmeiras tem o emocional dele mais tenso, principalmente em clássicos. O Palmeiras, a maioria dos últimos clássicos, eu acredito que ele perde nisso, na cabeça. Eu e o Ronaldo, de vez em quando, o Ronaldo usa mais, mas eu também uso a palavra vontade. O torcedor tem isso, né? Às vezes a gente fala, o time precisa de jogar com vontade, precisa ter mais vontade. Eu acho que até não falta vontade, eu acho que é um exagero de vontade do Palmeiras. É uma vontade tanta de ganhar que eles se desesperam, eles tomam decisões erradas e eles acabam ficando mais nervosos do que o normal. Eles ficam mais preocupados em se estressar com o juiz, em se estressar com o jogo, em se estressar com algum jogador e tudo, e tenso porque o resultado não vem, do que necessariamente conseguir ser intenso nos 90 minutos, o necessário, né? O certo para você conseguir a vitória. E eu acho que o Corinthians tem que passar por isso. Tem que aproveitar isso mais do que nunca num dia como hoje. O Palmeiras está numa crise, uma certa, vamos dizer assim, com a torcida organizada. Isso é um negócio que merece um vídeo só falando disso. Depois eu vou propor pro Ronaldo pra gente fazer. Eu não vi o vídeo dele, depois que eu terminar de gravar aqui eu vou assistir o vídeo do pré-jogo do Ronaldo, não sei o que ele falou, mas é um absurdo que a Mancha Verde fez protestando contra o Palmeiras lá, a forma que protestou e o momento que não cabe. Só cabe para quê? Para criar um estresse desnecessário no clube, melhor para a gente, e é aí que o Corinthians tem que aproveitar. Aproveitar esse estresse desnecessário que caiu em cima do Palmeiras e usar isso, né? Usar o emocional para a gente ganhar a partida. O jogo é na Arena Corinthians, já tem esse trunfo, a torcida está do nosso lado, a pressão sempre é toda do adversário, que nos últimos clássicos tem tido um desempenho pior do que o do Corinthians, e a gente tem tudo para fazer um grande jogo. O Manuel volta para a zaga junto com o Gil. O time vai ser o titular, né? Manuel junto com o Gil. O Henrique, depois eu vou falar dele, ele realmente mostrou que mesmo ao lado do Gil ele acaba dando uns sustos na gente. O Danilo Avelar eu acho que é uma boa na lateral esquerda, sim. O Carlos ainda precisa de uma cancha maior, mas vai ser uma boa briga daqui para o final do ano. Na meiuca, como eu falei, o Gabriel e o Júnior Urso, mais do que o Jesus, porque esse não é o momento. No meio, eu acho que ele vai de Sornosa. Eu iria de Matheus Vital no meio, Pedrinho numa ponta, Cleison na outra. E o Wagner Love centralizado, ainda que eu acho que o Bozelli tem tudo para tomar essa vaga do Wagner Love. O homem tá fazendo gol, né? Não vamos tirar o homem enquanto ele tá fazendo gol, principalmente agora que a gente precisa muito de gols. É um jogo muito importante, muito por ser derby, a gente sabe disso, já é importante por ser um derby, e pro campeonato é muito importante. O Corinthians, depois da volta
da Copa América, o Corinthians não perdeu e o Corinthians tem tido um bom desempenho e tem marcado pontos e a gente estava de morto no campeonato até opa, vamos ver o que que dá. Se o Corinthians ganhar hoje do Palmeiras, o Corinthians diminui a diferença para 5 pontos com um jogo a menos. Então a gente pode terminar na quarta-feira à noite lá, se a gente conseguir fazer o resultado em cima do Goiás, que é o nosso jogo atrasado, o Corinthians diminui para 2 pontos do Palmeiras. Para o líder, como eu falei, aí depende muito do que vai acontecer no campeonato. É muito o que tem em jogo hoje. É ganhar um clássico, é se firmar nessa volta da Copa América, é encostar no Palmeiras e possivelmente encostar nos líderes e tá lá no bolo. O Corinthians tem que estar lá no bolo e ver o que vai acontecer no campeonato. Se sobrar uma oportunidade aí, a gente abraça esse campeonato. Às vezes acontece de os times ficarem tanto brigando e ninguém parece que quer ganhar o título, né? Bom, o que eu tenho para falar, acho que é isso. Vamos torcer muito. Vai, Corinthians, a gente tem tudo para sair de Itaquera com um bom resultado hoje, com uma vitória em cima do Palmeiras e com aquela tranquilidade de sempre, antes, durante e pós o jogo, porque daí o Corinthians vai ter voltado para a briga.